Para quem não me conhece, meu nome é DH. Quem aqui não me conhecia ainda? Levanta a mão. Então tem alguns irmãos, eu vou me apresentar então. Para quem não me conhece, meu nome é DH. Para quem me conhece, meu nome continua sendo DH, tá bom? Não muda, é o mesmo. Depois você vai poder entrar lá no meu Instagram, Rude. DHCWB o Instagram. E me seguir, você vai ver que eu fui salvo há 13 anos atrás. Só que eu descobri que se Deus quisesse só nos salvar no dia do batismo, Ele levava a gente para o céu. Porque a Bíblia diz assim, quem crê e for batizado será salvo. 4 dias de crente eu descobri que nós ficamos aqui por um propósito. Eu lembro que eu tinha uma palestra agendada lá no Colégio Santa Cândida. Eu estava terminando o 2º grau, eu era socialista. Eu tinha uma palestra que eu ia falar de Karl Marx, Malcolm X, Martin Luther King. E aí, com 4 dias de crente, eu falei assim, pessoal, hoje eu não vou falar nada disso. Eu vou dizer que Deus amou o mundo de tal maneira, e preguei o que eu sabia lá. Tudo errado, mas foi bom. Eu descobri que Deus deixa a gente aqui por um propósito também. E quando a igreja, falando de igreja, eu estou falando da gente, tá? Pessoas, nós, esse grupo aqui, esse time. A gente perde o sentido de propósito, parece que a vida cristã perde a graça, é ou não é? Porque você pensa assim, já fui salvo. Como diz o irmão Lázaro, ainda bem, eu vou morar no céu. Lá menor. Ai, não é linda essa canção? É verdade. Só que o Filho de Deus quer trazer o céu para a terra. E quando você amadurece, você entende isso. Fala, cara, eu estou aqui porque Deus tem um propósito para mim. E nós estamos aqui esses dias só discutindo, dizendo como que a gente pode fazer um pouquinho mais. Não é fazer tudo, não é que nós somos bons, não é que nós... Mas é fazer um pouquinho mais. Trazer esse reino, que as pessoas possam conhecer esse Jesus, é ou não é? Então, eu fui salvo, eu descobri que eu tinha um propósito, e o 3º milagre eu casei com uma mulher bonita. Verdade. Todo homem de Deus casa com uma mulher bonita. Isso, está aprendendo. Isso aí, Dani. Está aprendendo, né? A primeira vez que eu vim aqui, eu te chamava de Douglas, lembra? Depois procure no hebraico o que significa Douglas. Aquele que tira foto com o celular. É verdade, no hebraico. Todo homem de Deus casa com uma mulher bonita. E isso é propósito de Deus. Está na Bíblia. Abraão casou com uma mina gata. Qual que era o nome dela? Sara. E Sara era tão top, capa de revista, que quando eles subiram para o Egito, lembra que Abraão teve que mentir? É fácil criticar o irmão, mas lá eles tinham um costume feio. Se fosse hoje, eu perdia a cabeça. Eles pegavam o marido da mulher, matavam o cara para ficar com a mulher dele. Olha como os caras valorizavam o casamento, hein? Eles preferiam ser assassino, mas eles não eram talarico. Eles falavam, primeiro vamos matar o cara. Hoje o casamento não vale nada na igreja. Mas naquela época eles preferiam ser assassino do que quebrar a aliança do casamento. Mas isso é uma outra pregação. Aí Abraão, que não era burro, ele falou assim, Sara, quando chegar lá no Egito, fala que você é minha irmã. Por quê? Porque Sara era muito bonita. 90 anos ela tinha, vocês vão aprender lá no Rogate com o pastor Josué, quando vocês fizerem Pentateuco 1. Mulher tinha 90 anos, e eu perguntei assim para Deus, quem que cobiça uma mulher de 90 anos? Eu nunca vi um jovem chegando lá e dizer, ô pastor, estou passando umas tentações lá na faculdade, tem uma mina lá, não, uma professora jubilada lá, 90 anos. Eu desconheço, mas a Sara era bonita. E eu falei, Deus, quando eu casar, eu quero ter uma mulher assim. E Deus me agraciou. Depois entrar no meu Instagram, DHCWB. Você vai conhecer a Vivi. Pensa numa mulher que não embaça o teu lado, cara. Pode andar de cartão de crédito, pode jogar futebol. Às vezes na minha barba vem cabelo ruivo, loiro, perfume de mulher. Não é ciumenta, é a mulher virtuosa do Provérbios 31. E Jesus também noivou, vocês lembram? E a noiva dele, diz Efésios 5:22, que ele vai vir buscar, é sem mancha, sem mácula, sem ruga, ela é gloriosa. Então, fui salvo, tive um propósito, já estou bem. Só queria ir morar no céu, olha como a coisa está melhorando. Casei com uma mulher gata, lá em Curitiba eu sou proibido pela minha diretoria de pregar o evangelho. Lá só ando de mão dada com ela, assim, as pessoas vão dobrando o joelho dizendo que eu quero aceitar Jesus, cara. Que isso é extraordinária. Pensa uma mulher, eu falei para ela, amor, nunca vou me divorciar de você, cara. Eu quero chegar até o dia, se Jesus não voltar, né, irmão? Que ele pode voltar hoje, mas eu quero que nós dois fiquem sem dente na boca. Sabe, eu quero passar minha língua na gengiva dela e falar, oh, meu Deus. É real? A Vitória que fala, para pai, que nojo. Fala, não, cara. Casamento é assim, cara, não tem divórcio. Lá na igreja eu ensino. Eu tô louco para ensinar sobre família aqui, mas o Daniel nunca me chama.
Porque a família, ela reflete o propósito de Deus. Né? A família, ela tem, mas Paulo, quando vai falar da relação de Cristo e a igreja, ele diz, grande é esse mistério. E casamento é 2 palavras que definem casamento. Lá na igreja eu falo assim, casamento tem 2 palavras, beleza e paciência. Paciência e beleza. Se você guardar essas 2 coisas, teu casamento vai bem. Casou errado? Paciência. Casou certo? Beleza, mano, você tá arregado. Porque... Então, estamos felizes. Então, fui salvo. Comecei a pregar o evangelho. Falei, eu tenho um propósito. Só que Deus sabia que eu não ia dar conta sozinho. Ele fez uma auxiliadora que me é idônea. Estamos ali com a Vivi. Só que eu continuei lendo a Bíblia. E ler a Bíblia é perigoso. Cheguei no Salmo 127. Os filhos são herança do Senhor. Hoje de manhã nós estávamos falando da cultura. Nós temos se moldado à cultura. Hoje uma das coisas mais tristes na igreja, eu vejo jovens que não querem casar. Porque olha o padrão, eu falei, mano, e dá pra ficar nas festas gospel, né? Lá em Curitiba tem a rave gospel. Tum, 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 os planos que for. Aí você pode ficar. Tem até coquetel sem álcool, cara. Uma coisa sem vergonha de crente, né, cara? Mas isso é outra história. Mas daí aqueles que querem casar, que não se aguentam, que tem aquele versículo do Paulo, né? Mas poucos querem ter filho. Porque na nossa cabeça filho é trabalho, filho é... Mas na Bíblia filho é herança. E bem-aventurado é o homem que se enche de filho. Então, como eu nunca tive bicicleta nem videogame, igual no Mano Brown canta, minha mãe empregada doméstica, eu falei, Deus, pelo menos eu quero me encher de filho. Já estou com 3. Então a gente está lá, com a Vitória fez 11, o Samuel tem 5, Davi faz 4 semana que vem. Então depois você entra lá no Instagram, você vai ver. Esses dias o cara fala, DH, a Vitória já está com 11, hein? Daqui uns tempos ela já vai casar. Eu falei, não tem problema. Eu fiz um voto com Deus. O primeiro menino que gostar da minha filha, eu vou sacrificar como oferta ao Senhor. É verdade. Então eu já divulgo isso para ficar gravado. Hã? É fogo, irmão. Glória a Deus. Eu quero ser bem rápido, direto. Eu sei que depois do almoço vem aquele sono, se quiser trazer café, chimarrão, energético. Mas eu prometo que em 20 minutos, hoje eu acho que tem jogo passando também, acho que é Juventus. Que é triste, irmão. Eu lembro uma vez nós pegamos o turno de oração bem no jogo do Brasil, mano. 24 horas de adoração em Curitiba, cara, ninguém pegava o turno, Brasil e Chile, cara, mas sobrou pra nós, né? Que o futebol é... Eu vou ser bem rápido, 20 minutos, você me dá 20 minutos da sua atenção para compartilhar uma palavra? Só 20, levanta a mão. Você que não vai dormir, não vai conversar, tá pouco mesmo. Tá difícil. Então vamos lá. Romanos capítulo 10. Então você é um pouquinho mais igrejeiro, para que vocês desfrutem bem aí do conhecimento do Capelete. Amanhã eu quero trazer uma palavra bem social, mas eu creio que toda a Bíblia ela fala. Eu queria trabalhar hoje um aspecto da nossa missão. Romanos capítulo 10, bem rapidamente. Que quando a gente entendeu isso na igreja local, isso mudou uma chave na nossa cabeça. Que como nós conversávamos hoje de manhã, a gente somos bons para preparar pessoas para o ministério, né? Mas Deus enviou seus filhos por todo o mundo. E nós temos que relembrar isso. Romanos capítulo 10, versículo 13. Famoso texto, você lembra? Romanos 10, 13, quando você achar, diga achei. Romanos, vocês sabem que a carta aos Romanos é a carta mais lógica. Por isso que eu gosto, que nem a canção dos meninos ali, se quiser tem um CD lá atrás. Nada me separará do seu amor. Romanos 8. Toda a carta aos Romanos é muito boa. O título do meu CD também vai ser de Romanos 8, mais que vencedor, só que trabalhando o contexto. Porque Romanos é uma carta muito lógica. É a carta que Paulo mais se dedicou a passar. Não foi para resolver um problema. Né? Muitas cartas você vai ver os caras fazendo pergunta, por exemplo, as cartas aos Coríntios. Eles faziam pergunta, Paulo respondia.
Carta aos Gálatas, os caras estavam se desviando, Paulo mandava carta. Agora a carta aos Romanos não. Ela foi escrita para a capital do império, da onde era ditado o padrão, a cultura, como nós vimos hoje de manhã. Ali Paulo vai dizendo para eles, não se conforme com esse padrão. Paulo vai indo, então tudo que está em Romanos é muito lógico, é muito didático, e eu quero trabalhar isso. Romanos capítulo 10, versículo 13, todos acharam? Paulo, logo depois que vai falando ali sobre a salvação, sobre confessar, ele dá como que isso acontece e qual é a pessoa-chave. Hoje de manhã o Capelete falou sobre a chave hermenêutica, a igreja tem que ser, e existe uma pessoa-chave na missão de Deus. Você vai descobrir hoje. Romanos 10, 13, todos acharam? Diz assim, por quê? Relatando tudo o que está antes, né? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será? Olha que interessante, Paulo está dizendo assim, nós temos uma missão, amém? Amém? E Paulo está dizendo assim, que todo, independente se você é calvinista ou arminiano, depois você trabalha o teu todo, mas todo aquele que invocar, que gritar, essa palavra invocar é clamar por socorro mesmo, é dizer assim, Deus, salva-me! E o que você acha? As pessoas estão gritando por socorro hoje, sim ou não? Eu não sei se você consegue ouvir, mas elas estão. Olha que interessante. Todo aquele que invocar, aquela mesmo exemplo que o Capelete usou. Hoje eu vou falar mais do Capelete do que de Jesus, tá bom? O mesmo exemplo. O pastor Daniel, quando foi pregado na igreja, lá os caras falam, mas você está falando mais de você do que de Jesus. Porque o bicho é liso, né? Vocês sabem, né? Diz que é bom você elogiar bastante o pastor, que a oferta é melhor também. Uma vez eu fui pregar na Metodista, fui com a camisa do John Wesley, assim, ó. Pensa nos caras felizes, mano. Todo aquele que invocar, é como se o cara estivesse sendo afogado num rio, estivesse morrendo com a água, e ele gritasse, salva-me, Deus. Sabe o que o texto diz? Todo aquele que invocar o nome do Senhor, talvez, se o caso dele não for muito complicado, ele será salvo, amém? Não. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Olha que o nosso trabalho é 100% garantido. Eu não sei se você já trabalhou na GVT, já trabalhou na Oi, telemarketing, que você tinha que bater meta e fazer um monte de coisa, igrejas que tem que bater meta, e o cara fica atribulado. O reino dos céus é o único lugar que Paulo está começando dizendo 100% do teu público. Quem quiser, quem gritar, quem reconhecer que está perdido, será salvo. Porque como nós temos visto, Deus não está de mal com ninguém. Naquela cruz o apóstolo Paulo vai dizer, Deus está reconciliando consigo todos os homens, não levando em conta os seus pecados. Deus está de paz através de Jesus. Então todo aquele que invocar o nome do Senhor será? Podia fechar a Bíblia e sair alegre, só que agora Paulo, ligeiro, ele começa a levantar uma problemática, de trás para frente. Então o versículo 13 fala que é 100% garantido. Não existe caso impossível para o evangelho. Eu sei que a gente faz separação. Uma vez perguntava, DH, como que prega o evangelho para gay? Eu falei, o evangelho. E para corintiano? Evangelho. E para evangelho. Para sogra? Evangelho. Eu fiz o lar de paz na minha sogra, lá preguei o evangelho para ela, cara. O evangelho, porque a gente categoriza, esse tipo de pessoa é mais difícil. Esse aqui é mais embaçado. Ixi, esse aqui... Mas não, todo aquele que invocar o nome do Senhor será... Só que agora para invocar, versículo 14. Como, porém, invocarão aquele de quem não creram? Então, o primeiro problema, para o cara ter consciência que ele está perdido, ele precisa crer. Crer no quê? Crer em duas coisas. Crer que ele está perdido e crer que Jesus é a resposta. As pessoas têm que ter esse entendimento. Eu não vou pregar sobre isso aqui é só uma introdução. As pessoas têm que ter essa consciência. Por isso que o sofrimento ele é o megafone de Deus. Por isso que o Salomão diz que é melhor ir num velório. Você já tentou pregar numa rave? Eu já tentei, numa rave gospel ainda. Ninguém estava nem aí, cara. Um cara beijando a outro. Numa festa é difícil pregar. Mas no velório é legal pregar. Já pregou no velório? No velório você não precisa nem fazer sermão. Você só aponta assim, ó.
Tem um pastor amigo meu que ele tem uma casa de recuperação do lado de uma fábrica de caixão. Eu falo, nossa, cara, você tem uma didática aqui, acho que você só traz o menino e fala, apesar, ou vocês mudam ou o lugar de vocês, ali onde é que vocês vão parar. Todo aquele que invocar, mas tem que crer que está perdido e crer que Jesus é a resposta, ok? Então tudo que nós fazemos é para apontar Jesus, como nós ouvimos ontem. Não é para o cara achar que o DH é bom. Mateus 5,16, que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a sua igreja num testemunho no YouTube, amém? Não, glorifique o Pai de vocês que está no céu. Então quando Jesus fazia bondade, quando Jesus fazia as boas obras, era para apontar o Pai, o caráter do Pai. Então todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como invocarão se eles não creram? O único instrumento de Deus para o homem crer é a pregação do Evangelho. Só o Evangelho mostra que nós estamos perdidos. Pena que o irmão de manhã não está aqui, porque eu ia dizer isso agora, ele ia ver que eu não sou socialista. Que eu ia dizer, cara, agora eu ia dizer. Porque só o Evangelho faz você olhar um cara numa Land Rover e eu ver que ele é um miserável. Eu consigo olhar para homens ricos e não ficar pensando no dízimo dele. Que eu vou trazer o rico para a igreja para ele me ajudar a fazer obra. Não, eu olho para ele e falo, que miserável. Porque o homem tem que entender que ele está perdido sem Deus. Que ele não tem nada além do dinheiro. Nós somos acostumados a bajular a gente rica. A fazer ele sentar na primeira fileira. A dizer que ele é uma resposta de Deus para essa congregação. Não, irmão. Ele tem que entender que ele está perdido. Ele tem que entender que Jesus é a resposta. Mas como ele vai invocar se ele não creu? Primeiro problema, crer. Vai vendo. Agora o Paulo continua. E como crerão naquele de quem nada ouviram? O instrumento de Deus para crer, eles têm que ouvir, irmãos. Então tudo que nós fazemos, tudo que a igreja mostra, santidade, bom testemunho, responsabilidade social, é obrigação nossa para que a gente tenha moral para falar. Para não dizer assim, vocês pregam uma coisa e vivem outra, já ouviu isso? Eu tinha lido a primeira história de Mahatma Gandhi, quando ele tentou ver como que eram os protestantes, falou, cara, vocês são bem diferentes do Cristo de vocês. Então por que a gente vive? Isso não anula a pregação. A mensagem encarnada e a mensagem verbalizada, elas se completam. Porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. Mas só pode falar, ainda mais nesse mundo onde a igreja está em descrédito, quem tem moral. Eu posso chegar no meio dos caras do rap e dizer, mano, vocês são todos uns patifão. Porque eles têm que abaixar a cabeça e falar, é verdade. Antigamente o hip hop ia nas escolas, fazia por amor. Antigamente a gente pregava uma coisa, hoje prega outra. Agora esse cara não. Então a gente pode abrir a boca e pregar porque a nossa vida fala. Hoje eu ia usar minha camisa do evangelismo do Mandela. E a frase que tem atrás da minha camisa é, fale menos, faça mais. Eu não sei se você sabe, mas o Mandela ele era metodista. Os irmãos metodistas, me chamem, agendas estão abertas. Poucas pessoas sabem, o Mandela impactou uma sociedade, só com princípios. Você sabe que na África do Sul, não teve um derramar de sangue porque houve perdão. Mandela propôs o perdão, ele não chegou no poder e falou, agora quem me viu passar na prova e não me ajudou? Imagine se o Mandela fosse... Ele falou o contrário, vocês já assistiram, já leram, né, sobre Mandela, assistiram os filmes. Ele propõe a reconciliação, que foi pregado ontem. E só não há um derramar de sangue, porque ele falou, não, galera, nós não podemos pagar o mal com o mal. Baseado na palavra de Deus. Então, irmãos, como eles crerão naquele de quem nada ouviram? Porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. O único instrumento que pode gerar fé no homem é eles ouvir. Então, tem um problema. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será... Mas como? Aqui não tem problema, que é a parte de Deus. Independente se é calvinista, arminiano ou você é o que for. Deus salva. Só que para salvar, o cara tem que crer. Para o cara crer, ele tem que... Agora olha o texto, continua. E como ouvirão se não há quem? Está vendo que é só perguntas? E como que é o nome da conferência? Eu quero ser a resposta. Mas como que eu vou responder se eu não ouvir a pergunta? Deus está perguntando. Como? Eles ouvirão se não há quem? Pregue. Aí você pergunta, está faltando pregação? Do evangelho está. Não está faltando vídeos no YouTube, não está faltando pregação.
Pregação do evangelho. Agora, por que está faltando pregação? A última questionamento. Versículo 15. E como pregarão se não forem enviados? E como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas. Olha aqui para mim, irmão. Jesus, quando pegou a palavra evangelho, o que significa evangelho? Boas novas. Só que não era uma palavra nova. Já era uma palavra usada. Já era uma palavra de envio. E sempre no Novo Testamento, principalmente o Evangelho de João, leia, estude sobre o conceito do enviado. Jesus, ele só conseguiu ser uma resposta porque ele entendeu que ele era um enviado. Qual que é o problema que nós estávamos discutindo hoje de manhã aqui? Que a igreja não entendeu que ela é enviada. A gente acha que pregar é só pegar o microfone e dizer assim, abra comigo a sua Bíblia, na carta do apóstolo Paulo. Não. Tem os caras que é para isso. Só que se todo mundo for pregador assim, vai ser muito cacique para pouco índio. Então nós vimos hoje de manhã, quem estava aqui de manhã, que nós precisamos ter pessoas médicos, nós precisamos ter pessoas que encontrem seu propósito, pessoas... Imagina um jogador de futebol, irmãos, entendesse o envio dele. Ele não precisava chegar lá e dizer, não, eu não quero os 9 milhões. Ele podia dizer, cara, o mundo é assim, só que eu vou santificar isso. Como Jesus disse, granjai amigos com as riquezas ilícitas. Ele ia dizer, cara, eu não mereço 9 milhões, que pilantragem. Só que eu não vou, deixa aqui na minha mão. Eu vou tirar aqui 100 mil para mim viver. Dá para viver bem com 100 mil ou não dá? Dá, irmão, eu estou me esforçando para viver com 50 mil por mês. E 8 milhões e 900 mil esse cara fizesse alguma coisa. Só estou falando do dinheiro. Se ele fosse crente. A influência. Imagina o Neymar chegando numa escola falando, pessoal, tudo bom? Eu sou o Neymar. Não usem drogas. Virasse as costas e ir embora. 80% daquela sala não ia usar droga porque o Neymar falou. Sim ou não? Sim. Agora não vamos ficar falando da vida dos outros. Vamos falar da gente. Jesus disse assim. Paulo está dizendo. Sabe por que vocês não pregam? E lá não tem pessoas gritando e sendo salvas? Porque vocês não entenderam que vocês são enviados. Você acha que o enviado é aquele super pastor que você segue na rede social. Você acha que enviado é aquele homem. Não, irmãos, ele tem sua função no corpo de Cristo. Mas você é o enviado. Se eu fizesse uma pesquisa rápida aqui, nós ia ver pessoas aqui que vão em lugares aonde o Billy Graham não vai, aonde o teu pastor não vai, porque todos os dias o desejo de Deus é estar nos enviando como resposta para o mundo. Não foi isso que Jesus disse, Pai? Eu não peço que tire eles do mundo. Na outra parábola ele diz, porque o campo é o mundo. O lugar do nosso trabalho. Que nós cantávamos, trabalhar, trabalhar, na seara e na vinha do Senhor. Mas aonde que é esse lugar? O mundo. Então se a gente mudar a nossa mente, como nós falamos hoje de manhã, e entender que eu sou um enviado, eu sou a resposta de Deus. Talvez eu não esteja na internet, talvez eu não esteja no YouTube, talvez parece que não é algo grandioso, mas eu tenho que me satisfazer em cumprir o meu envio. Jesus, ele ficou satisfeito em cumprir o envio dele. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu filho. O filho enviado, ele resolve o problema. Claro, Jesus o problema total, o problema escatológico, tudo que você já sabe. Agora imagine eu e você, filhos, enviados pelo Pai, todos os dias. Hoje de manhã eu esqueci de falar, mas eu estava em Guarapuava orando na sala do prefeito. E aí eu perguntei para os pastores, mas qual que foi o esquema de vocês que vocês oram aqui toda semana? E eles contaram para mim. Não foi um grande pastor da cidade que abriu aquela porta. Sabe o que foi? Uma secretária. Que ela se recusou a mentir. O prefeito sempre falava, mente. Ela falou, não posso mentir, porque o meu superior não deixa. E o prefeito ficou bravo, falou, mas quem que é teu superior? Ele achou que era o governador. Ela falou, não. E ela pregou o evangelho. Por aquela mulher, cara, o prefeito estava sendo ganho. Porque uma enviada. Então não sei cada um de nós, mas o que eu quero trabalhar aqui hoje, que nós somos enviados de Deus todos os dias nos lugares onde Deus nos plantou, amém? Amém não, você não acredita nisso. Por isso que a gente não consegue entender. Todos nós queríamos nascer numa família abençoada, sim ou não? Eu queria nascer numa família dos Valadão, cara. Sério?
Eu queria, gravava um CD, ficava famoso. Mas daí Deus te envia lá naquela família. Você já se perguntou? Você falou, meu Deus do céu, cara. Porque você é um enviado. Você entende que muda a tua cabeça? Lá em Curitiba nós temos uma editora Luz e Vida. E eu falo para os irmãos, sei que todo mundo quer trabalhar numa livraria evangélica. É ou não é? Só com crente. Mas é ruim. Por quê? Porque daí você não é um enviado. O que crente junto faz? Começa a conversar, conta como é que foi o culto ontem, já começam a reclamar da palavra, do louvor, não sei o quê. 10 minutos começam a falar mal do pastor, o outro concorda e tal. 20 minutos eles abrem uma igreja para eles. Agora, quando você trabalha no meio das trevas, quem trabalha aqui no meio das trevas? Você já vai vigiando, cara, nem que você não queira orar, é ou não é? Você já vai indo, Deus me guarda, Deus, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte. Quando você entender que é enviado, você não vai mais ir trabalhar com desgosto. Você já não vai mais, sabe, você vai ver Deus em tudo. Você vai para a escola, quem é jovem aqui, estuda ainda, eu lembro quando eu estudava, cara. Só bagunçava, eu me converti bem no finalzinho, um pouquinho, 6 meses só de crente na escola. Eu ganhei meu professor de filosofia para Jesus, que era ateu. Nós criamos os Galácticos dentro da escola. Sabe o que eram os Galácticos? Era um time de futebol. Só de crente. Nós ganhava tudo. E tinha o Barcelona, que era o outro. Bem na época que o Real Madrid tava os Galácticos. Aí os caras falavam, as meninas pedindo para ficar com a gente dizia que não queria ficar com elas. Os caras quebrando, eu pegava os caras por aqui e falava, cara, eu não vou brigar, mano, eu sou de Jesus, mas se esperta. Levantava eles, estabelecia. Sério. Nós como fizemos um time de futebol evangelístico na escola, começamos a ganhar todo mundo. Aí por que era Galácticos? Por causa do fruto do Espírito, Gálatas 5. É verdade. Começamos a ganhar os caras, foi um avivamento na nossa escola. Porque eu entendi que eu era um enviado. Ok? Agora, se você não entende que é um enviado, você vai achar que ministério é aquele dia do evangelismo. Sabe que faz aquela vinheta assim, ó, da Pepel? Vem aí, grande dia do bem, bem. A igreja de Pelotas sairá. Aí nesse dia a gente se veste, se maqueia, se veste de palhaço, né? Sai assim, Jesus te ama. E o cara vai falar, pô, esse cara nem dá bom dia para mim, mano. Mas quando você entende que é um enviado, você entende que todos os dias, do teu jeitinho, Deus está te enviando. E todo aquele que receber esse envio, lembra que Jesus falava, aquele que me recebe, recebe o meu Pai. Todos os dias, quem gritar, salva-me Deus, sabe o que vai acontecer? Eles serão salvos. Agora, qual que é a instrução para o enviado? Então você concorda que você é um enviado, sim ou não? Você é. Você não precisa ser, como nós falamos hoje de manhã, nem todo mundo vai ser pastor, apóstolo, evangelista, profeta, mestre, esses são alguns, o texto diz. Agora, todos são santos, quem aqui é santos? Não é santista, santos. Todos nós devemos ser aperfeiçoados por esses homens. Por que nós estamos aqui hoje? Te aperfeiçoando. Não estamos aqui para dizer você que nós somos pessoas com estrelinha na testa, que você deve olhar e dizer, nossa, aquele cara tem um ministério lindo, eu queria ter esse chamado. Não, é para você entender qual é o teu lugar. Te aperfeiçoar na tua escola, no teu trabalho, na faculdade, na polícia, no conselho tutelar, na política, como nós falamos hoje de manhã. Eu acredito, irmão, só que não tem pessoas que são a resposta. Mas em nome de Jesus, nós entender que somos enviados, amém? Só que o enviado, Paulo vai dizer também em Coríntios que nós temos um título, embaixadores. O que é um embaixador? Aquele representante oficial, são tudo linguagens da época, que nós temos que entender de autoridade, que às vezes falar autoridade do crente está nisso, e entender que nós representamos Cristo. Por isso eu não tenho que agir com as obras e o caráter de Cristo. Aí eu sou um enviado. O enviado ele não pode fazer o que quer. Nenhum enviado era enviado por um reino, chegava lá na hora, olhava assim e falava assim, não vou fazer isso não, mano. Vou fazer o que eu quero. Você já viu algum enviado fazer isso? Não, ele tinha que ser fiel ao envio dele. Qual que é o problema da igreja hoje? Que ela até vai, mas ela está indo de qualquer jeito. E aí, quando nós vamos falar de enviado, com quem que nós aprendemos? Você lembra na Bíblia que tem alguns textos que são referências para nós? E é sobre isso que eu quero trabalhar, e aqui eu começo a pregar. Nós somos enviados, mas existem pelo menos 10 instruções básicas, se nós queremos cumprir o nosso envio. Quem quer ser a resposta de Deus aí? Então eu vou trabalhar alguns princípios. Vamos abrir lá em Mateus.
bem rapidinho. Olha aí, temos Mateus capítulo 10. Vamos começar com os primeiros manos que foram a resposta, amém? Porque falar de Jesus é uma covardia, não é? Falar de João Batista, então... Mas um dia Jesus pegou 12 camaradas, vocês lembram? A conferência dele não teve tanto sucesso igual essa. Não, na verdade teve, acho que o mesmo sucesso, tinha 70. Desses 70 ele chamou 12. G12 de Jesus. E aí ele chamou esses caras como resposta. Vamos ver aqui? Mateus capítulo 10. Depois você pode ler Marcos 3, Lucas 6, são textos paralelos. Então diga assim, eu sou um enviado. Diga, eu sou um enviado. Obrigado, mano. Eu sou a resposta de Deus. Quando você envia alguém, cara, você confia plenamente que aquela pessoa vai responder, né? Eu viajo bastante, então às vezes o cara manda um WhatsApp, pastor, tem um endemoniado aqui, tem não sei o quê. Eu falo, chama fulano que ele resolve. Eu confio que aquele cara resolve. Então, entenda isso. Não sei porquê, mas Jesus confiou na gente. Porque ele sabia que ele está com a gente, né? Coisa de pai. Nós somos cooperadores, Paulo diz. Você acha que Deus precisava da gente? Claro que não. O pastor amigo meu lá de São Paulo fala assim, na obra de Deus a gente mais atrapalha do que ajuda. É verdade. Já percebeu? Na obra de Deus a gente mais atrapalha, irmãos. Porque Deus gasta mais tempo trabalhando em nós do que através de nós. Mas é coisa de pai. Pai gosta disso. Quem é pai aqui? Você chama o filho para fazer algo, não é porque você quer fazer mais rápido ou fazer, é pelo prazer de ele estar com você. Então nós somos cooperadores. Quem opera é Deus, igual o crente fala. Quem opera é Deus. Mas Paulo diz que nós somos cooperadores. Somos ferramentas. Operar significa trabalho com as mãos. Mas para Deus operar, ele chama cooperadores. E esses somos nós. Mateus 10 vai falar sobre o envio. Todos acharam? Então olha que legal. Tendo Jesus chamado os seus 12, a palavra discípulos aqui, eu não sou tão bom no grego, mas é a palavra M-A-T-E-T-E-S, que significa, que vem do verbo aprender. O que é um discípulo? Literalmente, é aquele que aprende com os ensinamentos e com a pessoa do mestre. Então Jesus chama 12 homens, igual o Chapolin, fala, sigam-me, os maus, né? Pega os caras mais ruins, tipo eu e você, e diz assim, cola comigo que você brilha, e começa a ensinar eles. O que Lucas vai dizer no segundo livro dele? Já leram o comecinho de Atos? Ele fala assim, ó amigo Teófilo, essas coisas vos escrevi para as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Esse era o método de Jesus. Ele fazia e ensinava. Fazia e ensinava. É assim que nós temos que discipular pessoas. Fazendo e ensinando. Fazendo, depois sentando ele, sabe por que eu fiz isso? Por causa disso. É assim que nós temos que ser pai. Ó filho, sabe por que nós fomos lá e demos o ovo da Páscoa para aquela criança? Senta aqui. Fazendo e ensinando. E aí, o discípulo é isso. O discípulo é aquela pessoa que olha para a vida e para os ensinamentos do mestre. Então Jesus começa a jornada com eles dizendo, vinde a mim. Você que está cansado e sobrecarregado, e eu te aliviarei. O problema da igreja é que ela fica nisso. Tem cara que faz 20 anos que está entrando no culto, ô Jesus, sou cansado e sobrecarregado, me alivia. Não, o começo é assim, lembra quando você vem para Jesus? Quem lembra? Pesado, carregado, torcendo para o Corinthians, aquela tribulação, mas Jesus vem e começa a trabalhar na tua vida, lembra? Ele vai te curando, vai tirando o fardo. Quem já passou por isso? Glória a Deus. Jesus nunca pede algo para nós que ele não fez na gente. Aí chega uma hora que ele diz assim, vinde após mim. É o chamado do discipulado. Aí a coisa começa a engrossar. Ele fala, agora Tiago, eu quero moldar você à minha imagem. Agora eu quero imprimir quem eu sou. E aí você começa o discipulado. E nunca acaba o discipulado, mas chega uma hora que ele diz assim, agora ide. Essa conferência está aqui para a última parte. Ide. Nós reconhecemos, irmãos, que a igreja não tem ido da maneira correta. Eu reconheço, irmãos, em todos os movimentos. Eu preguei em mais de 280 denominações do Brasil. Desde luterano a católico carismático.
E em todos os lugares que eu fui, eu vi pessoas que chegam cansadas, sobrecarregadas e pela graça são aliviadas. Em todos os lugares eu vi pessoas que começam a aprender a ser parecido com Jesus, do jeitinho delas, no contexto cultural delas, as manias de crente, mas estão aprendendo. Agora o grande problema é na hora de ir. Porque chega uma hora que nós temos que ir. A responsabilidade. O pastor Daniel vai montar uma escola, e eu dei o slogan para ele. Despertando paixão pela responsabilidade da igreja, a responsabilidade social da igreja. Porque chega uma hora que eu sou responsável. Não dá mais para viver um evangelho onde eu não tenho responsabilidade. Todo filho que cresce se torna responsável. No grego existem duas palavras para filho. Então quando você lê ali no Novo Testamento, filho, 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 é tudo filho. Às vezes tem filhinho, mas é a palavra teknon. Toda criança quando nasce, ele é filhinho, sim ou não? Mas só enche a fralda, só quer mamar, quer receber a bênção. Se o pastor não mandar o WhatsApp, ela se decepciona. É normal, porque bebê faz isso. Chora, faz manha, é ou não é? Mas o desejo de Deus, eu acredito que eu estou falando com pessoas que estão crescendo. Chega uma hora que você se torna a resposta. Ruios, filhos maduros, responsáveis. Já dá para pagar uma conta de luz. Já dá, não é assim quando o filho vai crescendo? Não vejo a hora da Vitória começar a trabalhar. Já estou fazendo as contas já. Cara, você tem que ser responsável. Ela já lava uma louça para a mãe dela. Ela já arruma a cama. Já dá para nós ir fazer discipulado, deixar ela sozinha. Porque ela está crescendo, amém, irmãos? Chega uma hora no reino de Deus que nós temos que se tornar responsáveis. Então a palavra discípulo é muito boa, mas o discípulo passa por esse processo. Vinde a mim, vinde após mim e ide. Olha o que ele diz. Tendo chamado os 12 discípulos, deu-lhes autoridade sobre espíritos imundos para expelir e para curar toda sorte de enfermidades. Essa palavra autoridade é o próprio poder delegado por Jesus. Se eu sou um enviado de Deus, eu tenho que entender, o apóstolo Paulo diz assim, ninguém é enviado às suas próprias custas, mas ele é respaldado por aquele que o envia. Por que nós podemos ser a resposta? Porque nós somos bons? Não. Porque eu sou a última bolacha do pacote? Não. Porque eu sou o cara? Não. Porque aquele que me enviou. Lembra de Moisés, quando ele foi enviado para o Egito? Estava tranquilão no deserto de Midian, é ou não é? Tinha virado pentecostal, teve um encontro com a sarça ardente, ele falou, casou com uma mina gata, filha de Jetro, já estava com um rebanho, ele falou, aqui eu vou ficar. E um dia ele teve um encontro com a sarça, Deus falou assim, ô Moisés, volta no Egito, mano, e resgata os teus irmãos. Será que você não consegue ouvir o chamado de Deus? Eu recebi esse chamado há muito tempo atrás, mano. A última coisa que eu queria da minha vida era cantar rap. A última coisa que eu queria era ficar sendo esse cara. Eu queria ser um cara quente, cara. Eu queria ser um cara famoso. Eu queria ser um cara poderoso. Mas Deus falou assim, volta para o Egito. Olha que envio. Nós oramos para as pessoas saírem do mundo e Jesus está enviando. Então ele te tira para te enviar depois com autoridade. Mas não é sobre isso que eu quero pregar. Versículo 2. Ora, o nome dos 12... Peraí, mas é discípulo ou apóstolo? É como se do versículo 1, versículo 2, ele mudasse uma chave. E é sobre isso que eu quero falar. É legal ser discípulo, nós sempre seremos discípulos, amém? Só que nós não podemos desprezar isso. Ele chama esses 12 homens que ele tinha acabado de chamar de discípulos, de apóstolos. Sabe o que significa a palavra apóstolo? Enviado. Você tem que entender que você tem uma medida apostólica. Você é um enviado. Você só pode ser um enviado porque você é discípulo. Você já tem aprendido com Jesus. Quem tem aprendido? Tem aprendido com Jesus todo dia. Por isso que é legal, nunca para. Só que agora o que eu vou fazer com isso? Ele chamando os 12. Vamos dizer que ele está chamando aqui, ó, os 30, os 40, os 100 que vão estar hoje à noite aqui. Ele quer chamar a gente a uma responsabilidade. Está gostoso ser discípulo? Tá. Não é legal ter uma família DH? Claro que é. Não é legal agora? É. Só que agora eu te envio. Ora, o nome dos 12 apóstolos são, coloque teu nome aí, Tiago, apelidado DH. Ó, tem um vulgo aqui, ó. André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, João, seu irmão. Aí vai indo até o versículo 4. Simão, Zelote,
E Judas Iscariote, que foi quem o traiu. 12 enviados. Essa é a lista de convocação do céu. Sabe quando vai convocar? Quando o técnico Tite chamou os 12? É os 11, né? Porque o 12 ali é o Judas, que era juiz, que ele era ladrão. Daí tem 12. Mas até Judas foi chamado. Sabe o que significa o enviado? Coloque teu nome aqui. Porque enquanto você não se vê como enviado, você vai achar que é o outro. Você vai ver que lindo. Você vai ficar vendo ministérios no Facebook e babando. Mas o dia que você entender o teu envio como resposta. Sabe o que significa a palavra enviado, apóstolo enviado? Significa um emissário autorizado a fazer exatamente aquilo que quem o enviou faz. No nosso caso, quem que nos enviou? Jesus, cara. Eu não sou enviado da Cristianismo Decidido. A Cristianismo Decidido é um meio. A Novo Território é um meio. Tudo isso aqui é um copinho. A nossa igreja lá, eu sempre brinco, ela é um copinho, de plástico ainda, bem simples. Tem pessoa que toma em cristal, nunca critique quem toma em cristal, quem toma... Nós lá decidimos ser um copinho de plástico. Mas o importante é o conteúdo. Sabe quem que te enviou? Quem que te enviou? Jesus, cara. Essa é a primeira coisa que as pessoas não entendem, que quem enviou foi Jesus. Por isso que elas ficam procurando a oferta do pastor presidente, por isso que elas falam, ninguém apoia o meu ministério, as pessoas são frustradas porque elas não entendem quem o enviou. E por quê? Porque quem me enviou é para quem eu vou ter que prestar conta. Eu não tenho problema nenhum, eu presto conta para meus pastores, tudo. Mas eu entendo que um dia eu vou estar diante do Senhor. É o que eu vou pregar amanhã. E ele vai dizer assim, Tiago, eu tive fome. Você me deu de comer. Não há frustração no ministério. Você quer a receita para não ter frustração? Eu vou te dar. Quando você entende quem te enviou e para quem você vai voltar. É o que nós estávamos falando hoje de manhã. Não há frustração quando o homem se contenta com o seu envio. Quando você não quer ser o Luiz Hermínio, você não quer ser o Mahatma Gandhi, você não quer ser o Ronaldinho Gaúcho, porque a igreja vive assim, se eu fosse aquele cara, você não quer ser ninguém, você quer ser você, porque você descobriu o teu envio, e você vai ter que fazer de tudo para cumprir, combati o bom combate, completei a carreira. Paulo estava falando de uma maratona, dos Jogos Atléticos, ele falou, eu tenho que cumprir tudo, eu cumpri. E eu e você? Então, primeira coisa, você é um enviado, amém? Amém? Todos os dias Deus está te enviando. Na escola, nas coisas. Até a igreja que você congrega é um envio, sabia? Eu sei que você queria congregar numa igreja perfeita. Mas até a igreja que você está, o que faz eu congregar numa igreja local? O propósito. Eu tenho que falar, cara, todo lugar, mas aqui eu consigo. Ok? E aí ele começa as instruções do envio, versículo 5. E aqui a gente entra na pregação. Então foi uma introdução, foi um prelúdio, um esclarecimento. Agora nós vamos entrar nas características. Eu não sou batista, então eu não vou falar de 3 pontos, tá bom? Vão ser 10 pontos. Se eu fosse batista, ia ser 3. Quantos são enviados? Diga eu sou. Agora Jesus dá a instrução. Como que eu vou ser a resposta? Versículo 5. A este 12 enviou. Então a esses caras que hoje à tarde em Pelotas, Jesus está enviando dizendo as seguintes instruções. Primeira instrução. Jesus enviou. Então a primeira coisa, você quer cumprir o teu envio, quer ser a resposta? Seja intencional. Jesus marcou uma reunião e falou assim, rapaziada, seguinte, vão. Não diz aqui que eles estavam chorando, que eles assistiram o filme da Paixão de Cristo, que eles estavam emocionados. Não. Jesus falou assim, vão. Sabe o que Jesus está dizendo para nós aqui nesses dias? Com a mensagem de ontem, com o que nós conversamos hoje de manhã? Dizendo assim, vão. Vão. Parece que é pouco, né? Você quer ver um furacão, você quer ver um anjo. Tem um pastor amigo meu ali de Caxias que diz assim, DH, eu não sei se eu tenho um chamado, eu sei que eu li um versículo. Então tem coisa, irmão, que está claro na Bíblia.
Você tem que orar por aquilo que não está escrito na Bíblia, para saber como que você vai fazer. Mas que Jesus foi intencional. Por que nós temos que fazer fórum, trocar ideia? Porque nós somos uma geração subjetiva, uma geração filosófica, uma geração que fala. Meu avô dizia muito blá, blá, blá. Meu avô era meio grosso. Minha mãe ficava falando, Luiz, eu vou te pegar, meu irmãozinho. Eu vou te pegar, já não tá nem aí, mano. Aí meu avô gritava assim, Vani, se você desse 3 varadas já valia. Mas fica esse blá, 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 blá. Eu falei, puxa, se meu avô fosse vivo, ele vai pregar na igreja. Eu falei, pessoal, se a gente fizesse alguma coisa, cara, já resolveria. Mas é um blá, blá, blá. É uma discussão. Esse dia teve um culto na arena lá em Curitiba, no estádio do Atlético. Aí começou uma briga lá em Curitiba. Isso aí não é avivamento. Daí o outro falava, você não sei o quê. Eu falei, meu Deus, Jesus. Se a gente se levantasse e fizesse. Então a primeira coisa, quer cumprir o teu envio? Você pastor, você líder, você que Deus já falou algo para você. Vá. Vai e faça. Aquela coisa mais simples que Deus falou. Deus não falou para você abrir um restaurante, falou para você pagar um marmitex. Vai lá e paga. O evangelho é prático. Jesus foi intencional. Ele tinha uma intenção, ele enviou. Mas a gente, por ter crente chato, quem conhece um crente chato aí? Eu conheço. Aí nós que somos legal, falamos, não, eu nem vou, mano, eu vou ficar aqui no meu cantinho, quem sabe ele veja Jesus na minha pulseirinha. A gente está se escondendo, porque tem gente chata. Não, irmãos, o verdadeiro denuncia o falso. E o falso exalta o verdadeiro. Nós temos que mostrar a cara, não é aquela música do Cazuza, mas você lê Cantares, o noivo fala para a noiva, ô noiva, mostra a cara, você é linda. Lembra da sunamita que tinha autoestima baixa, que Salomão se fantasia de um camponês para tentar conquistar ela, porque ela se sentia, às vezes nós como igreja, estou falando para igrejas sérias aqui, amém? Nós estamos se escondendo, cara. Só porque tem crente chato na praça, a gente não quer ir para a praça. Só porque tem pastor ladrão, a gente tem medo, cara, de gerar recursos no reino. Só porque tem um monte de banda gospel, pilantra, que sai por aí catando as menininhas, a gente fala, não, eu não vou gravar CD, eu vou ficar adorando só aqui no meu quarto, porque é para Deus. Só que a gente não entende o propósito, é ou não é? Só que chegou uma hora da gente ir, porque Jesus nos enviou, não é porque a gente quer ir. Por nós, a gente ficava no quarto, mas Jesus está nos enviando. Pode ver, a cara diz, todo homem de Deus, por ele ficava no quarto. Só que Jesus tem que chegar e dizer, vai, cara. Agora, quando o cara quer ir muito, é porque ele... Mas estão entendendo, irmãos? Está na hora da gente mostrar a cara. Está na hora da gente despertar. Mostra a tua cara. Você é formosa, minha. Não é porque tem enviado chato que nós não vamos ir. Chato para nós é não cumprir a missão, amém? Lembra do capitão Novo Nascimento? Aquele profeta? Ele dizia assim... missão dada... No reino de Deus é o único lugar, mano. Puxar um pouco do pastor. Nós estamos no BOP espiritual. E Deus está falando, vão, rapaziada. E nós estamos, Deus, será? Será que eu tenho um chamado? Confirma, Senhor. O cara, onde ele anda, as crianças grudam nele. Será que eu tenho um chamado com criança? Ai, Deus. Queria tanto, Senhor. Então nós temos que aproveitar as oportunidades, ser intencional. O que Deus já falou com você? Eu não vim te entregar uma profecia, eu vim tentar que você relembre. Intencional. Nós temos que ser o atacante Romário, como eu digo. Vocês assistiram o Romário na Copa de 94? Quem assistiu? Então você vai entender o que eu vou falar agora. E vocês assistiram a Copa de 2014, vocês viram o Fred? Quem? Vocês não viram, né? Porque o cara... Mas ele estava lá. O que você aprende? O Fred, nosso irmão em Cristo, Fred, você batizou agora. Mas o que você aprende? Que nós devemos ser o cristão Romário. Porque você vai ver aquele jogo, digita lá semifinal, Brasil e Suécia. O jogo estava truncado, lembra? Os caras dessa altura. E o Romário lá no meio, o goleiro tirando sarro. Vocês lembram? Eu lembro, eu era criança, eu era atacante. O Romário foi minha referência. E o Romário subiu no meio dos caras, cabeceou no chão, a bola foi da gaveta, cara. E aí ele saiu metido. Porque o Romário, ele criava as oportunidades, lembra? Porque ele era intencional, ele tinha os atalhos da grande área. O Fred é um bom atacante. Só que o Fred é aquele cara que só faz gol se a oportunidade aparecer. Tem crente que é assim, cara. Só se a alma pular no pescoço dele e gritar, me socorre. E olhe lá ainda. Agora o enviado não. Por exemplo, vou te dar coisas práticas. Quando você tiver dinheiro, hoje eu não estou com dinheiro. Mas sempre eu saio com R$20 no bolso.
Porque eu sou espiritual? Não, porque eu sei que eu vou encontrar alguém, cara, precisando. E aí nós vamos sentar e vamos comer, vamos trocar ideia. Por exemplo, quando eu vou viajar. Então você vai ver que a rodoviária de Curitiba, quando é de ônibus, é muito melhor. Porque ela é do lado da favela do Capanema. Lá onde tem o estádio do Paraná. Então, irmão, eu não preciso orar, eu sei que eu vou encontrar um nóia. Eu sei, não precisa de revelação. Então eu levo também. Eu sempre falo para os irmãos, meu ônibus é 10 horas, eu falo 8 horas me leva. Não, mas eu falo, não, é que eu tenho que ir no banheiro, eu sempre uso a desculpa do banheiro. Mas eu gosto de chegar antes, porque se um cara me parar, eu vou poder sentar e tomar um café com ele. Por quê? Porque eu sou bom? Porque eu sou santo? Não, porque eu sou intencional. Porque eu já vou sabendo. Entendeu? Então você no teu dia a dia, quantas coisas podem mudar na missão se você começar a ser intencional? Como nós estamos discutindo aqui esses dias. Quando eu tiver dinheiro para construir uma igreja, cara, eu vou construir uma igreja intencional. Ainda bem que quando eu estava bem lá, os 2 banheiros tem chuveiro. Irmãos, estão entendendo? Seja intencional. Ok? A maioria das vezes você não vai estar com vontade de amar o próximo. Sabia disso? Você não é tão bom assim. Você não é tão anjinho. Ai, eu vou acordar de manhã, vai vir um monte de borboleta. Eu vou começar a tremer de vontade. Não vai, cara. Você está entrando no bagulho para comer, aquele cara te interrompe. Você não quer parar, você quer tirar uma onda com a tua gatinha, você quer trocar, fofocar com os irmãos da igreja, só que você vai ter que abrir mão um pouquinho da tua vida, você tem que se preparar psicologicamente para morrer. Um pouquinho. Domingo à tarde. Cara, o melhor lugar do mundo é ficar em casa. Mas o Rapa já disse, não me deixe sentar na poltrona no dia de domingo, procurando novas drogas de aluguel. Nesse mundo, é pela paz que eu não quero seguir admitindo. Mas você vai ter que ser intencional. Por isso que eles falam, irmão, domingo à tarde me liga, vamos sair, vamos romper. Estão entendendo, irmãos? Nem todo dia vai ser filosofia. Tem aquele dia que Deus entra no teu coração, tem aquele dia que Deus te pega, tem aquele dia que você nem vê quando vê você está fazendo alguma coisa. Mas a maioria das vezes, você vai ter que colocar na tua agenda. Eu vou, porque eu tenho um envio de Deus, amém? Fechou. Segunda característica. Ele enviou os 12 e deu a instrução: não tomei rumo aos gentios, nem entrei na cidade dos samaritanos, mas de preferência, diga preferência. Segundo, nós temos que ter um foco. Irmãos, o evangelho é muito simples. Jesus podia dizer, galera, sai por aí, onde o coração de vocês sentir, vocês façam. Podia ou não podia? Mas ele foi intencional e ele teve um foco. Ele falou assim, rapaziada, não entre em aldeia de samaritano, não fale com gentil, procure de preferência as ovelhas perdidas da casa de... mas Jesus está separando. Não, irmãos, Jesus está potencializando. Você precisa identificar qual é o teu começo. Você precisa ter um foco de preferência. A palavra preferência não significa exclusividade, mas significa que existe um público que tem que ser alcançado. Então, quando você chega no ônibus lá em Curitiba, está assim, ó, dê preferência a pessoas idosas, gestantes. Você vai ver uns banquinhos. Está dizendo que qualquer um pode sentar ali, mas de preferência. Então, qual é a preferência que Deus, qual é o foco que Ele colocou, qual é o objetivo da minha missão? Além de ser intencional, eu devo ser objetivo. Eu tenho que saber por quem começar. Eu tenho que saber, por exemplo, Jesus começou a missão de salvar o mundo, sim ou não? Sim. Por onde que ele começou e por quem? Padre Zezinho canta. Um certo dia, à beira-mar, apareceu um jovem galileu. Todos os discípulos de Jesus eram da Galileia. Jesus era chamado Jesus de Nazaré. Nazaré não é o sobrenome dele, tá? E nem aquela banda de rock. Nazaré era onde ele era. Olha lá o Jesus de Nazaré. Você, qual é o teu foco? Qual é o teu público? Qual é as tuas ovelhas? Jesus dizia, as minhas ovelhas, nós falamos hoje de manhã que nós temos que ser pastor da cidade, amém? Glória a Deus. Mas pastores, cada pastor tem suas ovelhas. Já viram aquele videozinho que estava no Facebook? Que os caras chamavam as ovelhinhas, lá não sei onde que é, acho que é em Israel. Já assistiram aquele videozinho?
Vou mandar no WhatsApp para vocês. Todo mundo chama as ovelhas. De repente chega o pastor, o tiozinho assim. As ovelhas. Ficou tudo alvoroçado e veio. Porque Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Segunda coisa, enviado, qual é teu público? Quem são as ovelhas que te ouvem? Quem é aquelas pessoas que você vê, cara, aqui quando eu falo, aqui quando eu vou, aqui quando eu me movo, eu não preciso fazer força. Eu posso falar de Jesus para todo mundo, mas dentro da missão, dentro da minha igreja local, cada igreja local vai identificando isso. Aí você vê a multiforme graça de Deus. E no reino dos céus não precisa lutar por pessoas, não precisa brigar por cliente, porque tem vaga para todo mundo. A coisa mais burra é um pastor brigar com outro por causa de pessoa. Porque as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz. Então quando o irmão chega lá na igreja e fala assim, pastor, não sei o que, eu não concordo, estou ouvindo fulano no YouTube, estou falando. Eu falo, irmão, vai lá para a igreja dele, acho que ele é teu pastor. Eu não fico enciumado, eu falo, cara, você achou teu pastor, cara. Agora eu quero fazer. Isso não é libertador? Jesus entrou num lugar, onde que foi? Foi em Nazaré, né? Ele não pôde fazer nada. Ele não ficou deprimido. Oh Deus, onde eu errei, pai? O que eu estou fazendo de errado? Ele falou. Quando ele entrou em Cafarnaum, todo mundo. Porque eu consigo entender quem são as minhas ovelhas. Então, além de ser intencional, seja objetivo. Todo foco tem um começo. Qual que era o começo dele? As ovelhas perdidas da casa de Israel. O que era isso? Aqueles 12 homens eram judeus, sim ou não? Estavam ainda no processo. Eles não iam saber falar com o samaritano. Eles não iam saber falar com o gentil. Eles iam se dar bem com o israelita. Então vão naquilo que vocês... Então eu falo lá na igreja, a gente vai fazer um evangelismo, a gente tem que botar uma picape e cantar um rap, porque nós temos 6 grupos de rap na igreja. Só que eu falo pro irmão, se você tiver uma ideia, fale, cara, mas nós vamos começar pelo que a gente sabe. Já está no nosso aqui, ó. Então não tem que inventar. A pior coisa é aquela igreja que quer inventar. Vamos fazer um negócio aqui, vamos colocar um negócio, aí os jovens vão vir, aí o cara chega domingo é outra coisa, é uma pegadinha do malandro, cara. É ou não é? O cara fala, que igreja bacana, mano, aquelas luzes, o pastor descolado, Aí chega domingo, tudo bom, a paz do seu cara, fala, cara, o cara sai bravo, cara. Fala, por que me enganaram? Porque os caras não são aquilo ali. Do mesmo jeito que eu estou pregando aqui, eu falo na mesa com a minha filha, cara. Então o cara não vai ver, ou ele gosta ou não gosta. Eu não preciso fingir, dar uma de Mauricinho enturmado. Tem pastor que gosta de fingir as coisas, gosta de... Não é isso, irmão, você tem que ser você, mas você tem que ter um foco. O foco desses caras eram as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus falou, não entre lá, não faça lá, você vai atrapalhar a missão. Qual é o teu foco? Que Deus colocou, tá? Qual é o teu feeling? Porque o enviado, ele tem um público. Existem 2 extremos na igreja hoje. Por ter uma galera que não faz nada, é ou não é? Tem uma galera. Uns pouquinhos que entende que quer fazer tudo. Aí não sei o que é pior. Se é não fazer nada ou querer fazer tudo. Que acaba dando em nada também. É ou não é? Se a gente fizesse uma coisa, cara, eu fui chamado para isso. Ser humilde. Aí que entra o corpo. E dizer, cara, eu consigo isso. Então eu vou trazer o Rodrigo aqui, cara. Vem aqui na igreja. O corpo é maravilhoso por causa disso. Quando o homem entende, é isso. E eu preciso do outro. E aí o outro. E aí o corpo. Só que a gente quer ser um pouquinho de tudo, é ou não é? Quer ser um clínico geral. Então, irmãos, estão entendendo o que eu estou pregando? Sim ou não? Isso não é limitar o ID? Não, isso é potencializar. Porque você não vai estar golpeando no ar. Então é muito lindo ver o Capelete falando aqui, falando tal, só que você tem que discernir. Você tem que fazer aquilo que Deus... O que a gente está entendendo é que nós temos uma responsabilidade social, amém? Só que agora qual é essa responsabilidade? Da Novo Território, da Santa Sião, da Rede Atos... De todas as comunidades, qual é a tua pessoal? Chega para o teu pastor, compartilhe. Se de repente não tiver lugar lá, você vai ter que dizer, pastor, então me abençoa, porque eu tenho que ir para um lugar onde... Porque Deus falou isso para mim. E aí, se a igreja for de Deus, você não vai precisar sair, ela vai te enviar. Chega, irmão, de pessoas sair da nossa igreja, está na hora de nós enviar os caras. Desde Lutero nós herdamos essa maldição de ter que ficar saindo, rompendo, brigando. Vamos enviar os caras. Quando o cara não tiver mais espaço aqui,
Não é ele que está errado, é eu que estou fazendo o que eu tinha que fazer. Então, mano, vai. Depois me manda lá, vamos tirar foto junto, vamos se alegrar. Não, mas eu cuidei desse cara, agora o cara está indo. Não está indo, eu estou enviando. Quem envia nunca perde. Lá na igreja, os melhores caras a gente envia. Eu que fui ruim, fiquei. Já olha, irmão. Qual que é teu público-alvo? De Deus. Não estou falando aqui uma linguagem empresarial, amém? Estou dizendo quem que Deus te chamou. Eu cansei, irmão, de querer ser o pregador A, o pregador B, de querer a igreja. O dia que eu descobri quem são os meus, quem eu fui chamado para alcançar, aí você vai ser relevante. Sim ou não? Aí você vai ser perito na tua obra. Conhece alguém perito na sua obra? Entre os reis se assentará, não perante a plebe. Não estou pregando triunfalismo. Eu estou dizendo que você vai ser uma referência. Que você está fazendo o que Deus falou. Amém? Terceira coisa. Tá, DH, mas aí eu vou. Já estou aprendendo, o Capelete também está dando uns tapas na gente. Então eu vou. Mas o que eu vou pregar quando o cara... Jesus é tão bom que ele já deu a mensagem. Olha aqui, ó. Jesus é massa, cara. Versículo 7. À medida que vocês forem, então Jesus já está presumindo que nós vamos, amém? Você tem que ir, cara. Para receber a mensagem tem que ir. Amém? Sabe o que significa a palavra id no grego? Id. E vá. Partiu. Agora falando a verdade, lá em Marcos 16 está no gerúndio, né? Indo eles. Alguns manuscritos dizem assim, indo eles, preguem o evangelho. Então é como se Jesus estivesse dizendo assim, eu estou tão cheio dessa mensagem, que aonde eu ir, vai ser inevitável. Amém? Lembra da igreja de Atos? Quando ela se acomodou em Jerusalém, vocês vão ter aula de Atos dos Apóstolos no Rogate, vocês vão ver. Já vou dar spoiler, hein? É spoiler que fala quando conta o final? O Jonathan vai pedir um trabalho chato para vocês, vão ter que assistir um filme de 3 horas de Atos dos Apóstolos, sério, e vai ter que registrar todas as vezes que eles oraram. Fala pro Rudy mandar eu da Atos, daí. Aí o meu não é legal. Não. Atos, eles se acomodaram em Jerusalém, lembra? Aí Deus teve que levantar uma grande perseguição, Atos 8, e esses foram dispersos, exceto os apóstolos. O que aconteceu? Eles encheram todas as regiões com a mensagem, porque eles estavam tão cheios da mensagem, que Jesus só precisava espalhar eles que a mensagem ia aparecer. Os apóstolos não foram, mas lembra de Filipe? Era um simples diácono, desceu para Samaria e descobriu que era evangelista. Então, irmãos, indo eles, então, olha o texto. À medida que vocês forem, quem vai ir? Quem está indo e vai ir mais? Qual a mensagem que eu prego? Quando eu der o pão para o cara, quando ele comer, ele diz, o que você está fazendo aqui? Pregai, que está próximo o reino dos céus. Essa expressão, irmãos, reino dos céus, reino de Deus, é a mesma coisa. Só que Mateus, vocês vão aprender na aula de evangelhos. Mateus, ele usa reino dos céus porque ele escreve para o judeu. O judeu não fica falando Deus, Deus. Lucas vai dizer reino de Deus, mas é o mesmo reino. E o que Jesus está dizendo? À medida que vocês forem, a mensagem de vocês está próximo o reino dos céus. A própria presença de Jesus era o reino. A própria presença de um filho de Deus, dizendo assim, galera de Pelotas, o reino não está longe. O reino não é só algo futuro, eu acredito que existe um reino futuro, perpétuo, inabalável, que vai vir, que vai descer do céu. Mas, agora, quando um filho de Deus chega, está perto. Amanhã eu vou falar sobre isso, o amor ao próximo. O reino dos céus, ele pode tocar pessoas. Essa é a mensagem. O reino, se arrependam. Por que você está fazendo isso, cara? Um dia tinha 3 homossexuais chorando, que eu estava na delegacia com eles, dando queixa que eles foram espancados. Eles olharam assim e falaram, você não é o pastor? Eu falei, sou, dizem, né? Mas nós vimos uma entrevista não vou falar o nome do cara, e o cara tem ódio de gay. Eu falei, mas por que você está fazendo isso? Aí eu estufei o peito. Porque está próximo ao reino dos céus. Porque Jesus ia fazer isso, cara. Não é porque eu sou bom, não. Ariovaldo Ramos vai dizer que toda a bondade de nós é o empréstimo gratuito de Deus. Amém? Então, irmãos, não é assistencialismo. Nunca vai cair só no assistencialismo. Porque nós estamos cheios de uma mensagem. Assistencialismo se nós fosse a Novo Território, o Ministério Allan Kardec. Aí beleza. Mas nós não, irmãos.
Nós estamos fazendo tudo isso por causa de Jesus, não é porque nós somos bonzinhos, não. Porque Jesus está mudando a gente não consegue mais ser da mesma forma. E aí, qual é a mensagem? Essa minha atitude, vamos falar de responsabilidade social, para não falar da pregação escatológica, você é tão careca de saber. Essa minha atitude é para que você toque no reino dos céus. Quando Jesus multiplicava pães, ele não falava assim para a galera, galera, lembra que os discípulos tinham feito o curso de liderança? Lembra? E falou, Jesus, despede a multidão, senão esses caras vão morrer. Crente com fome é o capeta, Jesus, você nunca viu. Pedro falou para ele, eu acho. Ele falou assim, manda esses caras embora, que eles vá na panificadora e comprem pão. Olha que pensamento gringo. Tá certinho, não, tem que comprar pão mesmo, cara, senão os caras não valorizam, mano. Teve um que falou isso. Não, se os caras virem para a conferência e não pagar, mano, os caras não valorizam. Não vem ninguém, pastor Daniel. Agora tudo colocasse os caras nem da época de Jesus. Falou, não, Jesus, manda esses caras comprar pão. Senão eles vão reclamar do teu sermão. E Jesus não pregava 1 hora igual o DH. Ele pregava 3, 4, 5 horas. E aí Jesus olhou para eles e falou assim. Já leram isso na Bíblia, né? Dê vocês de comer. Jesus mudou um paradigma. Jesus estava dizendo assim. Vocês precisam mostrar para eles que o reino está perto. Eles falaram, não temos nada, Jesus. Deu um molequinho lá, tinha 5 pães e 2 peixinhos. E na mão de Jesus, imagine ter os 5 pães e ter os 2 peixinhos na mão de Jesus. Você entende que Jesus não precisa de uma panificadora? Não, a panificadora deles lá precisa. Eu estou dizendo que às vezes você acha que tem que ter muita coisa, é ou não é? Eu acho, irmãos, eu oro para Deus direto. Deus, manda dinheiro, Deus, eu quero ser milionário. E ele te pergunta para mim, o que você tem na tua mão? Eu falo, 5 pães e 2 peixinhos. Ele falou, então usa. Aí eu pego meu rapzinho e vou. Aí eu pego 200 pila e vou. O que eu posso, eu vou. Aí eu pego meu carro, coloco um monte de louco, estrago o carro, vou. E a mulher fica brava, cara. Depois ela fala, não, mas Jesus é assim, está certo. Amém? Eu pego 2 tênis, eu dou 1. Eu não tenho uma sapataria, mas se eu estou ganhando os tênis de oferta, eu pego tudo que é tênis, irmão. Se você tiver tênis para me ofertar, dê. Que se não servir, eu dou para alguém. Porque eu falo para Deus, eu falo, Deus, o que vem de mim não vai parar, cara. Estão entendendo? Por quê? Porque o reino dos céus está perto. Eu não quero focar na mensagem eterna, estou falando da responsabilidade. Por que nós fazemos as coisas? Para as pessoas entenderem, cara, que o reino dos céus está perto. Essa é a mensagem, irmãos, é o reino, não é a minha igreja. Entendeu? Não é como foi falado ontem, o cara tem que assistir uma pregação para ganhar uma cesta básica. Eu estava numa igreja grande na cidade de Marília. E aí eu estava terminando de pregar e entrou um bêbado na igreja. E bêbado atrapalha mais que endemoniado, é ou não é? Não sei se você já teve essa experiência. Só que esse cara não, ele entrou, ficou no fundo, aceitou Jesus. E no final ele veio assim na fila e falou que queria falar com o pregador. Os atalaias já tomaram uma decisão rápida. Falou, não pode tocar no cara, DH é bom. Chegaram para mim e falaram, DH, estão te chamando lá atrás na tua lojinha de CD. E eu fui lá, né, porque eu pensei, deve estar tendo um problema financeiro lá. Fui correndinho. Quando eu voltei, eu entendi o mistério. Eles desbaratinaram o mendigo, o cara estava indo embora. Como tipo assim, não incomode o pregador. Eles acharam que o cara ia me incomodar. Aí quando eu saí na porta, tudo isso fração de segundo, porque não é o Espírito Santo, é que eu sou liso. Eu saí na porta, o cara estava do outro lado. Vou falar para vocês, irmão. Um pai de família, ele estava de costas, eu só via a sinueta dele, ele erguendo a camisa e fazendo assim, ó. Cara, aquilo cortou meu coração, cara. Eu atravessei a rua, cheguei lá, mano. Dele chorando assim, ele falou assim, não, cara, foi o que você queria? Eu queria ver se você não tinha, não lembro, mas era tipo R$23 para comprar o leite, e ele contou a história, e eu sabia, porque eu estava com meu filho pequeno, e nós estávamos ajudando uma família na igreja que não podia tomar leite, que era da lactose, eu sabia exatamente o preço da lata, eu falei, esse cara está falando a verdade. E ele tinha atravessado a cidade porque ele tinha visto eu pregando no evangelismo lá do outro lado de Marília um dia antes, falando que Jesus era amor. E ele veio atrás desse Jesus amor. Só que naquele dia a mulher da assistência social não estava lá para preencher o cadastro. E aí eu peguei e ajudei no leite. Só que voltei. E o cara falou que morava lá do outro lado. Só que eu não tive noção. É como se ele falasse, eu moro lá no Laranjal. Só que eu não calculei onde era o Laranjal. Só falei, o cara já vai, passa numa farmácia e leva o leite. Quando eu voltei, o pastor pastor viu, né? Ficou meio triste, estava me levando a comer num lugar bacana. E ele falou, esses caras aí, né? Esses vagabundos sempre vêm na porta da igreja. Se a gente não for duro, né? Todo dia tá aí. Cara, eu falei, mas onde que é o Laranjal, vamos supor, não lembro o nome do bairro. Ele falou, não sei o quê. Eu não aguentei, cara. Eu falei, não, mano. Aí eu corri lá e falei, cara, onde que pega o ônibus?
Porque, cara, não é porque você está ajudando. Então, tudo isso eu não fiz, mas depois o pastor voltou e falou, mano. Eu falei, pastor, você está errado, cara. Um dia eu estava no centro de Floripa também. Estava cantando numa grande igreja lá. Vieram me chamar, DH, tem um mendigo lá, conversa com eles. Porque eles não queriam atender o mendigo, cara. Porque eles falaram, não, esses vagabundos sempre vêm aqui que é cachorro quente. Então a igreja está virando insensível. Mas por que nós fazemos? Para dizer, está próximo o reino dos céus. E se está próximo o reino dos céus, sabe o que acontece? Versículo 8. Curai os enfermos, ressuscitai os mortos, purificai leprosos. Já que você pagou o preço, cobre o ingresso, amém? É isso? O que está escrito aí? Versículo 8. Última parte. De graça dai. Ei, você quer trabalhar com vidas mesmo? Quem quer? Esse tem que ser teu slogan. De graça recebeste. De graça dai. Tudo que nós temos é pela graça ou não é, irmão? Vocês concordam comigo? Por que a gente quer cobrar as coisas? Não, cara, eu paguei um preço. Hoje eu estou onde eu estou. Eu também. Não, irmão. Se eu tenho. Se eu não tenho, eu não tenho. Abraça o cara e chora junto. Porque às vezes o cara fala, por que nós não temos medo de bandido lá? Porque o cara não tem nada para me roubar, mano. Antes dele roubar, se ele fala passa a túnica, dê a capa. Acho que o evangelho diz isso. Agora quem tem que andar com segurança é quem está acumulando. Então, irmãos, a gente não sou rico, mas a gente já está ganhando umas coisinhas, mas não pode parar. De graça receber. Se você tem dom espiritual, aqui tem pessoas. Hoje de manhã o irmão achou que eu não era pentecostal. Eu sou. Mas eu acredito que quando o cara tem algo de Deus, ele não pode. Aí que ele tem que ir, irmãos. Se ele tem dom de cura, em vez de fazer campanha aqui na igreja, o corredor da cura, vai lá na praça e cura os enfermos. De graça recebeste, de graça dai. Piazinho quer que eu cante um rap, eu não posso chegar para ele e dizer assim, não, vai quinta-feira no show, que daí você vai ver. Não, vamos cantar uma rima aqui, mano. Jesus é bom. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou, de graça recebei, de graça dai. Você está disposto a isso? Nós não pregamos que Deus é o nosso provedor? Sim ou não? Então, se Ele é o provedor, eu não posso cobrar o que Ele me dá. É amor, é abraço, é casa de recuperação, mas os caras vão... Nós pegamos todas as coisas da igreja, fizemos o varal do amor. Levamos lá para o bairro e falamos, pode pegar o que vocês quiserem. Mas quanto que é? Não é nada. Cara, doía o coração. Uma hora eu vi o Piá pegar uma jaqueta da Charlotte Hornets. Eu olhei aquela belinha, eu falei, nossa, era o meu sonho de infância. Quase que eu fui assim, vou estar amarrado, irmão, é meia essa blusa. É que minha esposa não fez bem a triagem, que eu sempre falo, faz uma triagem, o melhor já joga para mim. Cara, a jaqueta da Charlotte Hornets, quando eu olhei, aquela dor, eu tava cantando assim, ó, e o cara pegando a jaqueta, assim, é o sonho dele. Eu olhei assim, mano, uma camisa oficial do Paraguai, cara, da seleção paraguaia. Eu olhei pro menino que ia ser missionário no Paraguai, falei, como é que você não viu essa camisa antes, cara? Só coisa, ó. Os caras saíam com farda, a gente quase colocou o limite de peça, né? A religião vem, não, 2 peças. Só que tipo, as pessoas saíam assim, cara, igual a graça, assim, ó, o fardo é leve mesmo. Era uma sacola. Cara, nós atendemos 40 famílias com roupa. Roupa boa, só bagulho gringo. Que aquelas roupas que o cara, esse dia chegou uma camisa lá na igreja, que eu quis orar pela família. Eu falei, esse cara foi baleado, cara. Vamos orar pela mãe desse defunto. Você entende que não é assistência social? É assistência ao próximo, aos santos. É o amor. Amém? Então, irmãos, eu quero encerrar porque o horário já me vai. Depois você continua lendo o texto. Não, olha o versículo 9. É Bíblia, tá, irmãos? Não é socialismo, não. Não vos proveis de ouro. Tem gente que acha que precisa de ouro, né? Ai, Deus manda provedores. É isso que a Bíblia diz? Mateus capítulo 9, Jesus olhou a seara e disse, ó Pai, mande recurso, que está faltando recurso na seara. Foi isso? O que estava faltando? Trabalhadores. Você entende que a dificuldade, se eu posso usar esse termo humano, de Deus, é encontrar alguém que diga, eis-me aqui, Senhor. Aí Ele dá dinheiro, mano, aí Ele dá unção, aí Ele dá recurso, aí Ele faz o que é dele, o que Ele fizer, irmãos, é bem feito. Mas está difícil encontrar alguém que abra a mão um pouquinho da sua vida.
da sua rotina, não é ser o bom samaritano não, cara, não é ser Mahatma Gandhi não é ser Madre Teresa de Calcutá, é só cortar uma horinha ali, cara, da tua tarde para fazer alguma coisa. É só olhar pro teu guarda-roupa e fazer alguma coisa. Eu faço isso com meus filhos, cara. A Vitória, quando eu vejo que está acumulando muita coisa, esse dia eu falei, cara, tá muita boneca aqui, filha, vamos dar umas. Esse dia eu falei, olha, vocês estão com 2 spinner cada um, hein, cara? Que eu tinha comprado um, ou bagulhinho caro, né? Aí a avó foi e deu outro. Eu falei assim, quantas crianças querem ter um spinner? Vamos ofertar um spinner? Tem que ensinar os nossos filhos, senão amanhã eu sonho com um dia a Vitória chegar em casa sem o tênis, meu coração capitalista dizer, meu Deus, filha, você foi assaltada? Não, pai, eu ofertei meu tênis. Aí eu vou dizer, ela entendeu o evangelho. Mas agora, esse evangelho ostenta? O que nós vamos gerar, irmãos? Pessoas com medo. Pessoas sabem que no colégio não divide o lanche. No colégio, né, os filhos dos pastores estão tudo para a escola particular. Escola Shekinah, escola Nabassúbia, escola... Vamos para o Adventista? Vamos. E deixa os outros que morram. Nós vamos enviar professores para a rede pública. Enviar os nossos filhos para ser exemplo. Ir lá na escola colocar cultura, pegar os músicos da igreja e dizer, vamos ensinar cultura, música na escola. Pegar os rappers, né, Rudy? Você vai comprar uma picape auxiliar, eu vou ensinar os caras. A igreja tem mão de obra. Ore para o Senhor da Seara que envie os seus trabalhadores. Está faltando trabalhadores. Estou aplicando essa palavra em responsabilidade social. Não leve ouro, nem prata, nem cobre nos vossos cintos. Para você entender, era provisão. O que Jesus está ensinando? Que eu não posso ter dinheiro? Claro que não. Ele está dizendo assim, galera, não confie no teu recurso. Porque, por exemplo, vamos supor que Deus, estou falando de enviado, amém? Deus está me enviando para Pelotas. Só que eu olho na minha carteira, eu tenho só R$100. Não cobre a passagem. O que eu vou fazer? Com R$100 eu fico em Floripa. Então quer dizer, não confie no teu recurso, senão você só vai ir até onde ele vai. Jesus está ensinando assim, não confie no ouro, na prata, no cobre, nem no alforje para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandália, nem bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. Confie na minha provisão, que aí você vai até exatamente onde eu te falei. Deus falou para mim fazer 10.000 CD e dar de graça nas escolas. Falei, meu Deus, eu luto para pagar a conta de luz, Deus. Falei, é verdade, para você não confiar no teu provisão. Aí você tem que orar, aí você tem que depender de Deus, aí você tem que fazer com paixão. Aí você tem, sabe, irmãos, o reino dos céus é assim. Quem trabalha aqui não é assim? Ou primeiro Deus joga o dinheiro na tua conta, depois fala, vai lá e faz. Fala a verdade, a prática do evangelho. Então, irmãos, Deus está dizendo assim, não confie no teu recurso, tanto espiritual, tanto financeiro. Olha o que ele diz, eu vou fazer você expelir demônio, eu vou fazer... Em qualquer cidade ou povoado que entrar, indagai neles quem é digno e ali ficai. Evangelismo responsável, entre na casa. Ao entrar numa casa, salde ela. Se aquela casa for digna, que venha sobre ela a vossa paz. Como nós ouvimos ontem, a shalom de Deus. Mas se a pessoa não quer, não briga com ela, dá um abraço nela, bate o pó da tua sandália, você fez sua parte. Mas eu amo, e o cara não, deixe. Sabe o que é amar o próximo? Eu vou falar disso amanhã, mas é tirar o pino da granada e entregar na mão dele. Ele faz o que quiser com o amor. Ele não condiciona o meu amor. Às vezes eu estou com pressa na rodoviária, não dá tempo de parar. Eu chego pro nó e falo assim, cara, você pode fumar uma pedra ali atrás do Capanema. Eu falo para ele onde é que tá a boca. Eu queria parar e tomar um café, só que eu vou perder meu ônibus. Eu não sou otário, tá? Eu sou um ex-nóia, tá. Faz o que você quiser. Você tira o pino da granada e põe na mão dele. É isso que Jesus fez naquela cruz. Ele mostrou para a humanidade que ele disse, se eu não viesse, vocês tinham uma desculpinha. Mas agora, vocês são indesculpáveis. Quando você cumpre teu papel de enviado, você deixa as pessoas indesculpáveis. Elas não vão poder dizer que não encontraram alguém parecido com Jesus. Elas vão poder dizer, tem um monte de pastor pilantra na TV. Mas tem um cara aqui, que é parecido. Mas por que você não quer? Não, porque eu não quero. Mas esses caras do Fome do Amor, é porque eu não quero. Os caras me amaram. Os caras choraram. Os caras eles comeram a mesma comida que eu, né? Não é igual aquelas casas que o obreiro come bife e o cara tá comendo pé de galinha e ele fala, viu, foi fumar crack. Eu já vi casa assim. A maioria delas. Porque não entenderam que é o amor que cura. Aquela mensagem que você pregou do amor de Pedro, eu nunca mais esqueci. Porque eu também, irmãos, eu acredito no amor. Judas faz o que ele quiser com o amor. Jesus chamou ele de amigo.
Mas Pedro conseguiu entender e falou, cara, que burrada que eu estou fazendo. Então, irmãos, os dois ladrões da cruz, Jesus não ficou frustrado. Ele estava ali, um queria mudança, um queria, me tira daqui. O outro entendeu. Na vida vai ser assim, irmãos. Quer trabalhar com pessoas? Ame. E a atitude dele não pode condicionar o teu amor. A casa que for digna, entre, dê a tua shalom. Se não for, sai fora. Não embaça o lado. Se alguém não vos receber, versículo 14, aqui eu acabo. Porque essa é a maior treta de trabalhar com coisas sociais. Quem já trabalhou aqui sabe. E se o cara não mudar? E se no final ele não foi feliz para sempre? Eu já ajudei travesti, irmão. Só queria deixar de ser travesti. Fui lá, nós vendemos o cabelo dele, parou de tomar hormônio, o peitinho sumiu. Foi um dia ele olhou, mas você não é pastor? Eu falei, sou, cara. Dizem, né? Por que você está fazendo isso? Eu falei, porque Jesus, você não quer o evangelho ainda? Mas eu quero te mostrar que Jesus, só de você sair do trabalho, já é uma coisa boa. Eu vou ficar orando por você. Teve um cara gay que morou comigo, assim na casa, né? Acredita, né? Ou coloca que ele era gaúcho. Agora falando sério, ele era gaúcho. Não, verdade, tô falando a verdade. Não era de Pelotas. E eu cuidei dele, cara. Ele era drogado. Só que ele era homem assim. E ele sempre tinha recaída. Ele ficava 6 meses limpo e recaía. E um dia ele chegou a trocar ideia comigo. Falou assim, The Pastor, ele me chamava The Pastor. The Pastor, cara, eu tenho que falar pra você, cara. Sabe por que eu escorrego? Eu tenho um problema na área sexual. Nem deixei ele terminar. Eu falei, não, mas todo homem sofre. E já embolei o discipulado. E beleza, passou 6 meses, ele caiu de novo. Daí ele veio assim, cara, vou ser mais claro com você. Eu sou homossexual, cara. Daí eu falei, meu Deus, eu levei um susto que o cara dormia comigo. É verdade. É verdade, eu era solteiro ainda, então eu tinha uma cama de casal no centro de transformação. Então, às vezes ele tinha sonho assim, eu falava, vem dormir comigo. Ele dormia, nunca faltou o respeito, que a gente acha que todo gay... Isso é um preconceito que nós temos, entendeu? Se você colocar em estatística, tem mais heterossexual malicioso do que gay. Só que a gente é... Aí, esse cara, quando contou isso, contou a história dele. Ele tentou ser casado, não deu conta. Ele queria honrar o pai dele, escondeu até o pai dele morrer. Ele não aceitava a homossexualidade. Então ele caía no crack porque ele não se aceitava como homossexual. Aí eu entendi. Aí eu falei, não, cara, daí mostrei na Bíblia que ele podia ser eunuco, que se ele conhecia o Evangelho, que ele viu o Evangelho na minha vida. Tirei o fardo das costas dele. Hoje ele está aqui em Novo Hamburgo, serve a Deus, não gosta de mulher, mas também não vai se envolver com homem e vai entrar no céu. Tudo porque um dia ele morou com alguém, cara, que falou para ele, cara, eu não quero que você no final seja feliz, casa com uma mulher e saia por aí dando testemunho. Eu quero que você ame Jesus. Porque a graça, irmãos, ela não é heterossexual. Ela é para todo mundo. Assim como eu tenho as minhas tentações, o homossexual vai ter... Enfim, vocês já estão careca de saber. Mas o que eu estou dizendo? Versículo 14. Sabe o que Jesus está dizendo? Não se preocupe com o resultado. Olha o que diz aqui. Ó. Se alguém não vos receber, nem as vossas palavras, nem o seu pãozinho, nem teu hot dog, nem o seu tratamento, fique triste, depressivo e diga que você não tem chamado. Amém? Mas por que a gente fica depressivo? Jesus está dizendo, se alguém não vos receber, vai acontecer. Nem ouvir as vossas palavras, dizer, cara, eu não quero saber, só quero comer o dog. Um dia um cara falou isso para mim. Falei, beleza, mano. Ketchup ou mostarda? Não precisa ficar bravo. Ao sair daquela casa, daquela pessoa, daquele coração, sacode o pó dos vossos pés. Depois estude o que era isso, era uma atitude de dizer, nem o pó dessa ingratidão eu quero levar. Em verdade vos digo que haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Olha o que Jesus está dizendo, que se Sodoma e Gomorra tivesse a oportunidade, no outro texto ele diz, talvez se converteria. Irmãos, o amor é tirar, guarde essa, eu nunca vi uma definição dessa de amor, mas é tirar o pino de uma granada e entregar na mão do cara, ele faz o que quiser. Olha o versículo 16, eis que vos envio, quem é enviado aí, diga amém. Como ovelhas no meio de lobos. Então quando tiver, Jesus já avisou, cara. Sede, portanto, prudentes como a serpente, aí vai, seja liso. Fique esperto. Então, irmão, seja liso, não fique de pilantragem. Tá bom? Então, Jesus ensina tudo, depois leia. Quer trabalhar com pessoas? Fala a verdade, eu nem queria, mas se tivesse que Jesus... Esse é o negócio de Jesus, pessoas. Amém?
Tanta salvação eterna que é a coisa mais maravilhosa, irmãos. Sabe? Eu sou um cara da eternidade. Só que o evangelho é a única mensagem que você tem duplo salário. Por quê? Lá na igreja tem um menino que ele estava morando na rua. Hoje ele tem 2 faculdades, ganha 6 mil reais por mês. Ele vai morar no céu, sim ou não? Vai, crente. E ainda Deus mudou a vida dele. Olha que coisa linda. Toda vez que eu olho, que eu prego, eu olho para o Alexandre e eu falo, cara, o evangelho é poderoso. O cara morou na minha casa, era católico, coroinha. Eu passava a noite. Só o evangelho. O William que está na Costa Rica, vocês conheceram? Era um nóia. Então, além de olhar para a vida dele, é um salário, é o nosso salário. Paulo dizia que nós gememos com dores de parto, o verdadeiro pastor. Até ver Cristo gerado nas pessoas. Então, é o duplo salário. Além de saber que o William vai morar no céu, se ele não deixar Jesus, aqui na terra, cara, hoje ele é um pai, hoje ele tem filhos. A história mudou, porque onde o evangelho entra, muda. Hoje é um homem letrado, hoje é um homem que lê. Antes não sabia nem conjugar 2 frases. O Dronari que está na Tailândia, hoje fala o Thai, fala o inglês, casou com uma missionária americana, só anda de Corolla agora, o sogro dele é menonita. O cara era um nóia, não sabia nem falar português. O Rudy conheceu ele. Então, você entende a alegria de trabalhar com pessoas? Claro que só estou te contando que deu certo. Né? Mas é isso, é alegria. E quem não deu? Deu também. Porque eu fiz, eu mostrei Jesus. E eles estão por aí. Um dia, lá na eternidade, nós vamos encontrar amigos. Não é assim? A Luana estava contando que o primeiro pastor dela foi o pastor ali. Talvez naquela época, mas depois quem colheu foi o pastor Daniel. O reino é assim, essa humildade do reino. Às vezes você faz ali, você pensa que não deu, mas lá na frente dá. Amém? E não só na eternidade. Essa é a mensagem que nós estamos falando aqui. Não é só na eternidade. É você olhar e ver, olha, cara, hoje é um pai de família. Hoje o cara era um bicho. Tem um menino lá na igreja que ele era um bicho, irmãos, um zumbi. Eu conheci ele, o Dudu. Até hoje você vê os dentes dele bem machucados. Eu andava na rua igual um... Hoje, cara, o cara é casado. Hoje eu apresentei o filho dele. Hoje o cara é um homem de valor. Hoje trabalha de carteira registrada. Você olha e fala, cara, o evangelho é poderoso. É ou não é? Então, irmãos, vale a pena. Porque naquele dia, o que eu vou pregar amanhã, nós vamos chegar diante desse que nos enviou. E ele vai nos... Olha que Deus humilde, ele vai dizer, servo bom e fiel. Na verdade, era para nós chegar no céu de joelho, irmão. Mas ele é tão humilde, porque o nosso Deus é humilde, que ele vai agradecer a gente. Então, irmãos, nós estamos falando aqui de mudar tudo, socialismo, nós estamos falando de evangelho. Que é possível, sim, tirar o homem do inferno e levar para o céu. Mas aqui na terra, mostrar, apontar para o reino de Yeshua. Apontar para o que um dia vai ser pleno. Vocês já ouviram falar do reino, né? Um dia Jesus vai vir governar e vai mostrar que se os homens tivessem se rendido a ele. Mas por enquanto nós estamos apontando, como o Capelete falou hoje de manhã. Nós estamos sinalizando. Quando a igreja vive o evangelho, nós estamos mostrando. Quando eu não me separo da minha esposa, eu estou mostrando para o mundo que é possível. Quando eu converto meu coração aos meus filhos, eles a mim, nós estamos mostrando para o mundo. É possível. Quando nós compartilhamos e não há mais diferenças dentro da igreja, nós estamos mostrando, é possível. Nós estamos apontando, vamos para o reino. Não era assim? Nós somos o João Batista que estamos dizendo. Galera, arrependei-vos, é chegado o reino de Deus. Não foi a mesma mensagem de Jesus? Hoje é a mensagem que nós devemos pregar. Não foi a mensagem dos apóstolos, Atos? Arrependei-vos e crede no evangelho. Amém?